Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco. Último programa do ano de 2011. Cabe fazer um resumo do ano, que não foi muito bom, evidentemente, para os que acreditam na legítima defesa, para aqueles que lutam para que a decisão popular do referendo de 2005 seja efetivamente respeitada, para os atiradores desportivos, colecionadores de armas e caçadores. Não foi muito bom no sentido não da mudança da legislação. Em termos de legislação, nós conseguimos evitar que fossem votadas leis danosas. Embora muitos projetos de lei danosos tivessem sido apresentados, sim, ao longo do ano, e eu me refiro agora a um deles que não tinha comentado, que é uma proposta de emenda à Constituição, a de número 65 de 2011, de autoria do deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que prevê expropriação de terras rurais onde houver caça ilegal. O aparente propósito dessa emenda constitucional é combater a formação de, digamos, paraísos, como gostam de dizer, de caça em nosso país, uma vez que a atividade de caça no Brasil praticamente é toda ilegal, com algumas exceções em algumas épocas ou em alguns momentos em que certas espécies, pela sua proliferação, acabam sendo uma ameaça ao próprio ecossistema. Aí sim, aí convocam os caçadores para abater esses animais, como acontece às vezes com capivaras ou como acontece com búfalos que caíram na existência selvagem lá pelo norte do país. A proposta de emenda à Constituição é muito perigosa. Primeiro, porque ela atenta fundamentalmente contra o direito de propriedade. Ainda que a propriedade seja usada de um modo ilegal, para que haja expropriação tem de haver o devido processo legal, tem de haver previsão legal. Haveria previsão constitucional, evidentemente, mas as distorções começariam a aparecer, porque fatalmente pessoas mal intencionadas começariam a apresentar acusações falsas contra proprietários rurais, assim como hoje ocorre uma chuva de acusações falsas a respeito de trabalho escravo. E muitos proprietários rurais acabam sendo perseguidos metodicamente com base em pequenas infrações, pequenas irregularidades perfeitamente sanáveis à legislação trabalhista, que os fiscais forçam para que se tente configurar o trabalho escravo nessa propriedade. Às vezes até a falta de carteira assinada de um pequeno grupo de trabalhadores ou até a impropriedade de um banheiro químico colocado na zona rural onde as pessoas trabalham, esquecendo-se até a legislação e esquecendo-se os fiscais da organicidade do trabalho rural, que muitas vezes é da própria natureza daquelas pessoas e evidentemente, pode ser resolvido em certos aspectos com o apelo e o apoio até a própria estrutura natural, até as próprias condições naturais da região. Uma proposta de emenda constitucional como essa é extremamente perigosa, atenta contra o direito de propriedade e pode servir mais uma vez aos famigerados militantes do MST, que vivem procurando pretextos para declarar a ilegalidade de posse de terras por pessoas e para meter a mão nessas terras por meio da desapropriação para a reforma agrária, que é um dos itens contidos na proposta de emenda constitucional. Vamos mostrar nossa indignação a esse deputado Roberto de Lucena, no PV de São Paulo, e a todos os deputados federais e senadores, atacando devidamente, com argumentos fortes, a proposta de emenda constitucional número 65 de 111. Tudo isso que se enfrenta, essas propostas de emenda constitucional, os projetos de lei em profusão na Câmara dos Deputados e no Senado, para piorar a vida dos atiradores desportivos, para caçar o direito dos atiradores desportivos de praticarem a sua arte, para caçar o suposto direito que, afinal de contas, é declarado no Estatuto do Desarmamento, de as pessoas comuns terem armas para a sua defesa em casa, tudo isso corresponde a uma política de Estado, evidentemente. E quem são as pessoas que estão no poder a executar essa política? Muitas delas são pessoas que, num passado recente, pegaram em armas
empunharam armas contra um determinado regime. Uma delas é o ministro Pimentel, que é o foco do último, mais recente escândalo a envolver o ministério da atual presidente da República, que foi prefeito de Belo Horizonte e era um comunista empedernido em sua juventude e agora se declara talvez um dos maiores capitalistas de Minas Gerais, porque, de acordo com suas próprias palavras, numa entrevista recente, no bojo desse escândalo que o afetou, ele se declarou amigo pessoal, amigo próximo chegado de todos os empresários de Belo Horizonte. Ele que foi prefeito de Belo Horizonte e deve ter cultivado as suas relações, mas agora cultivado as suas relações com o capital. Antes ele era um comunista empedernido e agora parece que é um capitalista convertido. Na verdade, não é isso. Na verdade, essas pessoas estão no poder para se apropriar de todas as benesses do poder. Esse homem, na juventude dele, participou de um comando guerrilheiro, de atividades guerrilheiras, em Porto Alegre. E aqui temos uma ficha da polícia na época a respeito dele, a respeito de suas atividades. E um desses comandos guerrilheiros de que ele participou tentou sequestrar um cônsul dos Estados Unidos lá em Porto Alegre. Montaram 3, 4 operações em cima desse homem e estavam preparados, de acordo com as apurações feitas, para matá-lo se houvesse perseguição policial e para divulgar um panfleto em que supostamente ele teria confessado ser agente da CIA e aquelas outras todas coisas preconcebidas que faziam parte da documentação espalhada depois dos sequestros pela esquerda revolucionária da época. Foram tão canhestros no seu planejamento que não conseguiram o seu propósito, mesmo apesar do cônsul andar sozinho e não andar armado. Mas eles estavam fortemente armados, embora não tenham conseguido o seu projeto. Essa gente pegou em armas num determinado momento, alegadamente para defender a liberdade, e nós sabemos que não era nada disso, porque o que eles queriam era a mais dura ditadura, mas alegadamente para defender a liberdade, se arrogaram o direito de pegarem armas para lutar contra um regime, e agora querem desarmar as pessoas que querem apenas o direito de defender os seus lares. É essa gente que está no poder, é contra essa gente que nós temos de continuar a lutar. Hoje entra em recesso a Câmara dos Deputados e o Senado, dia 22 de dezembro de 2011. Então, aparentemente, não haverá ameaças aí no finalzinho do mês de dezembro e no mês de janeiro. Nós vamos fazer também um recesso, voltaremos no mês de fevereiro, a não ser que algum fato excepcional no meio do caminho indique a necessidade de uma mobilização e da gravação de um novo programa. A todos, desejo um Feliz Natal, lembrando que o Natal, a data magna da cristandade, é o aniversário do nascimento, de acordo com a tradição, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. E não tem nada a ver com Papais Noéis, renas voadoras, bonecos de neve e essas coisas que proliferam de tal modo que quase sufocam a verdadeira lembrança que deveríamos ter e o verdadeiro culto que deveríamos ter, que é o culto do grande aniversariante, o Redentor da humanidade. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.